ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa cabeça. É você olhar para o ciclo desta vida, que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Porque apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito. Olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Que esse é o nosso desejo. Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem.
Eu posso dizer bonito que eu vivo o Evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta. Mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. Uma responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, julgar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. É essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história, através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história. Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né?
a quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que esta ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso a gente viver esta bonita junção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer. A igreja precisa desse equilíbrio. E eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho. Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que esse amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é o trabalho voluntário que todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve, né? É Deus agindo na nossa vida. Eu particularmente acho, minha gente, que faz falta para nós, muitas vezes, ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. São tantas as obras pelas nossas cidades, iniciativas particulares, que precisam de ações voluntárias.
O trabalho voluntário é de uma beleza impressionante, porque faz um bem danado a quem recebe, mas faz também a quem realiza. É você tirar um tempo da sua vida, do seu dia, de repente 2, 3 dias a semana. Eu tenho minha amiga Judite lá em Taubaté, ela faz um trabalho bonito lá no hospital regional. Faz a visita às pessoas que estão com câncer, faz um cafezinho para essas pessoas. Às vezes tem doentes lá que não tem visitas. É a única oportunidade que tem, de repente, de conversar um pouquinho com uma pessoa diferente que está fora ali do contexto do hospital. E esse trabalho voluntário é um desdobramento social bonito do nosso amor a Jesus. Então, porque amo a Deus, eu vou buscar aqueles que estão precisando dele, né? A Fiinha, lá em Formiga, que faz um trabalho lindo também lá no Hospital São Luís, também proporcionando um café aos doentes. O François também lá de Formiga, que está sempre com a Fiinha, ajudando nessas iniciativas. Enfim, são muitas coisas pelo Brasil afora, são muitas coisas pequenininhas que a gente pode fazer e que fazem bem demais ao coração das pessoas que recebem. E aí você também vai esquecer um pouco dos seus problemas, porque cabeça que está ocupada, o diabo não tem vez, né? E às vezes, muitas vezes, o que falta na nossa vida é ocupar o nosso coração e a nossa mente também. Gostaria de saber, já que segundo o Apocalipse o mundo vai acabar, ele vai acabar mesmo? E se Deus vai voltar para levar para si um povo escolhido por ele, qual é a característica deste povo? Por favor, me indica na Bíblia uma resposta. Veja bem, todo o Apocalipse está escrito a serviço de uma comunidade, já disse isso daqui. O que é a finalização do grande reino, né? É a queda do Império Romano. Para a comunidade de São João, o mais importante é acabar com o Império Romano, o domínio do Império Romano. Então todas aquelas profecias apocalípticas, elas estão diretamente ligadas a uma realidade histórica, uma necessidade de libertação do povo com o poder romano. É claro que isso tem repercussões escatológicas, né? Não é apenas a leitura histórica. O que é uma leitura escatológica? É a gente pegar aquilo que era deles e nós fazermos a leitura para nós hoje. Quando nós falamos de final do mundo, hoje nós também estamos falando de um processo de caos que o universo vai vivendo e que daqui a pouco a vida humana está impossibilitada. Isso é uma coisa. Falar no fim desta matéria. Outra coisa é você falar do fim do mundo naquilo que tem conotação que Jesus fala no Evangelho de São João. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo, né? Vamos trabalhar essa expressão como sendo o fim do mundo a que se refere o Apocalipse, é justamente essa finalização de tudo que é ruim e que precisa terminar, porque a experiência do mal no mundo vai levando o mundo para o caos. A experiência do mal vai fazendo com que a realidade volte a ser caótica, porque o mundo é aquele que está na ordem, o imundo é o que está fora da ordem. O Apocalipse ele é uma palavra que está sempre a serviço deste imundo que precisa voltar a ser mundo, daquilo que está fora da ordem e que precisa ser reestabelecido. E aí nós temos então uma esperança da parousia, de que Jesus voltará, que é uma esperança escatológica, mas é também histórica. Sobre este retorno escatológico eu não sei lhe dizer muita coisa, porque até mesmo a Sagrada Escritura fala disso. Não sabemos quando nem como será. Quando é que Jesus volta ao mundo? Quando eu, como pessoa, assumo o compromisso e a responsabilidade de sê-lo de novo. Quando eu, como pessoa, assumo em mim a responsabilidade de ser Jesus para aqueles que estão do meu lado. Jesus voltou. Não estou falando de uma volta escatológica sobre aquela que é essa que você me pergunta. Eu não sei como será, como se dará, porque não temos uma revelação sobre isso. Mas sobre esse retorno na história, sobre isso nós podemos falar. E isto é matéria humana. Eu sempre gosto de dizer isso, gente.
Eu não fico falando daquilo que eu não sei. Eu não vou ficar fazendo perguntas para mim sobre aquilo que eu não sei responder. É como que será depois que eu morrer? Não adianta eu ficar fazendo essa pergunta só morrendo para saber. É uma pergunta absolutamente infértil. Eu querer saber como será depois da minha morte, eu não posso. O máximo que eu posso fazer é sonhar, é ficar imaginando, mas isso não é resposta plausível. Agora, como é a minha vida, sobre isso eu posso falar. Como é a sua vida, sobre isso você pode falar. Então, se você não tem condições de ocupar-se de como será a sua morte, de como será depois que você morrer, ocupe-se daquilo que você pode. E muitas vezes nós perdemos um tempo danado fazendo esse tipo de pergunta para nós. E às vezes a gente perde a qualidade da nossa vida projetando a nossa preocupação o tempo todo nesse fim do mundo anunciado. Eu não me ocupo dessa realidade. A única coisa que eu permito desse fim do mundo que venha para dentro de mim, sabe o que é? É a urgência de eu fazer hoje aquilo que eu preciso fazer. Eu saber que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento, me coloca numa perspectiva de vigilância. Então eu quero ser um bom homem hoje, você pode ser uma boa mulher hoje, vamos ser o melhor ser humano que nós pudermos hoje, por uma razão simples. Jesus está voltando. E no momento em que eu me organizo como pessoa, que eu saio do caos, que eu deixo de ser imundo, eu entro nessa perspectiva do reino de Deus. E isso é muito bonito. O caos que o mundo está, essa poluição que o mundo tem, esse problema ecológico que nós vivemos, é também um problema humano. Nós não podemos negar que as nossas geleiras também estão inundando a nossa vida. Nós também não podemos negar que o nosso clima está complicado. Que você também tem tempestades dentro de você, que você também vive o perigo constante de furacões que quase te derrubam como pessoa. Não é só a Califórnia que pegou fogo, não. Tem muita gente com fogo interior acabando, destruindo tudo, queimando tudo. O fogo do ódio, o fogo do desamor. Tem muitas geleiras caindo, muita gente sendo destruída por essas enchentes tenebrosas, terríveis. As enchentes dos nossos ódios, da nossa preguiça, da nossa insatisfação, da nossa frustração. Minha gente, os problemas ecológicos do mundo, eles acontecem e estão presentes o tempo todo. Mas eu arrisco a dizer que hoje o problema humano é muito pior do que tudo que está acontecendo em volta de nós. E aliás, o que está acontecendo em volta de fora é apenas uma consequência da desordem interior. Foi justamente a ganância por um mundo novo que fez com que o homem destruísse a estrutura de mundo que nós temos. Então, se o mundo hoje está imundo, se hoje a poluição está tomando conta das nossas cidades, é porque nós estamos poluídos por dentro também. A nossa mentalidade está poluída, nós estamos maldosos demais, nós estamos buscando o mal o tempo todo, nós estamos fazendo opção pelo mal o tempo todo. E aí, as catástrofes, essas que destroem as cidades, elas acontecem com a mesma intensidade dentro de nós. E você sabe muito bem disso. Não estou falando de uma teoria. Você também deve ter sido, em algum momento da sua vida, vítima das suas tempestades interiores. Não foram poucas as vezes, não é verdade? Não foram poucas as vezes que você também teve a sua Nova Orleans aí, totalmente inundada. Não foram poucas vezes em que o seu coração ardeu, sofreu, com os fogos que são próprios do mundo de hoje, com as injustiças que são próprias do mundo de hoje, com os sofrimentos que são próprios dentro do mundo de hoje, e você queimou e você destruiu as suas moradas, assim como a Califórnia também foi destruída pelo fogo que arrasou aquela região. A vida é assim, minha gente. As tragédias estão de fora, mas é porque antes elas estão dentro de nós. E as tragédias acontecem de fora na medida em que a gente não cuida das nossas tragédias interiores. Volte à simplicidade. Busca lá as suas raízes. Apague os fogos. Estanque essa enxurrada. Conserve as geleiras. Há tanta coisa dentro de você que merece cuidado. E que às vezes um simples retorno às suas raízes, você começa a se apegar àquilo que é essencial.
Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a reconstruir a sua cidade interior tão devastada, tão destruída, tão estragada às vezes. E seja feliz na medida que você pode. Uma certeza eu tenho, você merece. Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que pela nossa natureza humana não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e em certas oportunidades causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção, os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco, então cuidado, porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha, você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia
causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Aquele dia você me viu. Não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso.